Wagner, quem é que está filmando? Ele vai fazer o quê? Ele não precisa mais... Oi, gente. Estão me ouvindo? Vamos agora iniciar esse novo bloco. Antes de começar essa palestra, vou dar só uns avisos. Depois que o Márcio vai falar o Nick e depois o Márcio. E nós vamos fazer o sorteio de camisas e livros que foram doados das editoras que estão aqui. Não foi depois que eles acabarem. E depois... Quero convidar também vocês que às 18 horas a gente vai fazer uma confraternização no final do evento de hoje. Agora, nós vamos anunciar IX in Rio, ou seja, ponto de troca de tráfego no Rio de Janeiro. Eles vão falar, o Nick vai falar um pouquinho sobre isso, e quem vai fazer a palestra é o William Prado. Ok? Obrigado, William. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Como já anunciado, eu sou o William Prado, sou colaborador do NIC-BR. Hoje trabalho aí no projeto IXBR, conhecido por muitos ainda como PTT-BR. Okay? Deixo aqui meu contato pessoal na empresarial, né? O meu e-mail, tem o e-mail também da engenharia. Qualquer dúvida ou informação, a gente está sempre à disposição aí para ajudar ou tirar dúvidas do pessoal. Okay? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do IXBR, né, tanto aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em todas as localidades que a gente tem rede, a gente tem infraestrutura. Tá, okay? Vou falar um pouquinho do crescimento do projeto, mostrar um pouco dos dados, okay? E também falar um pouco sobre a infraestrutura, tá, que mantém toda essa rede funcional. Tá, okay? Bom, o projeto do IXBR, ele iniciou em 2004. Né, foi um projeto criado aí pelo Comitê Gestor da Internet. Está falhando. Tá dando... Oi. Então, voltando aqui, pessoal, o projeto foi criado em 2004 pelo Comitê Gestor da Internet, tá? Inicialmente com o nome de PTT.br, né, que significa aí, Ponto de Troca de Tráfego. Basicamente, o objetivo do projeto é criar uma infraestrutura na qual as redes que compõem a internet elas possam se conectar a essa infraestrutura e realizar a troca de tráfego. Tá, okay? Em 2015, o nome PTT.br ele foi alterado para ix.br, a fim de dar uma internacionalizada no nome, né? Hoje, a gente participa de muitos eventos no Brasil, mas também a gente participa de muitos eventos fora do Brasil. E o nome PTT.br, às vezes o pessoal ficava um pouco confuso nesses eventos fora, porque tem outras empresas, outras situações fora do Brasil que tinham esse nome de PTT. Inclusive, a gente até, às vezes, brinca. Se pesquisar na internet, tem um posto, acho que nos Estados Unidos, que chama PTT. Aí foi feita essa alteração de nome aí. Okay? Bom, esse ano estamos completando 15 anos do projeto. Tá, okay? Eu coloquei aqui a página nossa, que é o ix.br. Certo? Qualquer documentação, informação, tudo a gente tem na nossa página. Tá, okay? Tanto de técnica... Ok. Tanto parte técnica quanto informação para quem quer se conectar no projeto. Qualquer documentação tem disponível na nossa página. Tá, ok? Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu coloquei um exemplo,
mais didático para explicar o porquê de um PTT, o porquê de se conectar num PTT, qual o benefício de se conectar em um PTT, tá ok? Então, nesse exemplo bem simples, eu coloquei aqui 4 AS. Para quem não sabe o que é um AS, é a sigla de Autonomous System, né? Geralmente são empresas que operam na internet, tá? Vou dar exemplo, provedores, banco, instituição, qualquer instituição bancária, universidades, né? Cada uma dessas empresas, geralmente, ela tem o que a gente chama de ASN, que é um número que identifica essa instituição na internet, tá ok? Então, para a gente do XBR, um participante, ele é um ASN, que é uma empresa que se conecta na nossa rede para realizar a troca de tráfego. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei 2 AS, que são o A e o B, que são empresas menores, né? Pelo próprio desenho aqui a gente consegue visualizar isso. Temos um AS maior, que é um X, e o Y. E aí, a intenção desse desenho é realizar um teste, por exemplo, de conectividade. Será que eu consigo fazer com que o ASA tenha algum tipo de comunicação com o ASB? Nessa situação, sim, obviamente. O ASA está conectado no ASX, que por si só está conectado na internet, certo? O B está conectado no Y, que também está na internet. Então, essa comunicação ela acontece, ok? Tranquilamente. Essa conexão entre o ASA e o ASX, é possível ver que o ASA ele não tem conexão direta com a internet. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O ASA é um provedor vende internet na cidade do Rio de Janeiro. Abrir meu provedor, eu preciso vender internet em um bairro X aqui no Rio. Ok? Como que eu vou vender o acesso à internet? Eu preciso primeiro ter essa internet para poder vender para os meus clientes. Tá, ok? Quais formas eu consigo ter esse acesso? Conectando direto a algum backbone de internet ou comprando o que chama de trânsito IP de uma operadora ou de um outro provedor maior ou de qualquer outra empresa que tenha acesso à internet, que é exatamente esse caso aqui. Então, o ASA, ele compra esse acesso à internet do ASX e o ASB também compra esse acesso à internet do ASY. Então, nesse exemplo, se eu precisar ter uma comunicação entre esses 2 AS, ok, vai ter, né, vai subir aí para o ASX, cair na internet e vai ter essa comunicação. Adicionando um pouquinho mais de informações a esse desenho, se o ASA e o ASB estiverem, por exemplo, pode ser qualquer cidade, em Fortaleza, essa comunicação teria conectividade? Sim. O ASA está em Fortaleza, ele vai ter IP com a operadora ou outro provedor maior, que é SX, que está em São Paulo, esse tráfego vai cair na internet, vai voltar para Fortaleza, e aí a comunicação vai acontecer. Esse tipo de comunicação existe, é muito comum no Brasil, tá ok? Porém, é possível ver que os dois estão em Fortaleza. Porém, o tráfego dele vai subir para São Paulo, tirado na internet, depois voltar para Fortaleza. E que entra o PTT, aí que entra um dos objetivos do XBR, tá? Também, esse tipo de comunicação, geralmente, não é em todo caso, ele tem um custo maior para usar o trânsito. Geralmente, uma comunicação com trânsito IP ela é mais cara do que se conectar a um PTT. Tá? Geralmente, os provedores sempre relatam isso. O meu trânsito IP é caro, eu prefiro conectar no X, que é no São Paulo e Rio, hoje a gente cobra um valor simbólico de qualquer participante do projeto. Então, é mais barato o cara se conectar no X do que manter todo o tráfego dele via trânsito IP. Tá, ok? E também tem maior latência. Né? Essa comunicação Fortaleza-São Paulo pode ter outros equipamentos nesse meio, né, que, obviamente, vai ter um overhead aí dos equipamentos nesse meio que vai aumentar a latência, vai aumentar o tempo de comunicação e, obviamente, a qualidade dessa comunicação não vai ser tão eficiente assim. Tá, ok? Então, adicionando um PTT aqui, se esses 2 AS estiverem numa rede em Fortaleza mesmo, esse tráfego, nesse caso, não precisava subir para São Paulo, cair na internet, dar toda essa volta, sendo que os dois estão na mesma cidade, lá tem um PTT, os dois estão conectados nessa rede, e aí a troca de tráfego, nesse caso, ela ficaria local. Tá? Esse é um dos objetivos do projeto. O tráfego local fica local, se não for local, o provedor pode usar um trânsito, ele pode usar qualquer outra forma aí de liberar esse tráfego, essa requisição de algum cliente dele. Okay? Então, esse tipo de comunicação, nessa situação, não precisaria usar o trânsito. Obviamente, eu sempre deixo claro. Me conectei no PTT, não preciso mais ter trânsito? Não
No PTT, por exemplo, São Paulo e Rio, tem muito conteúdo aqui, mas não tem tudo. Então, essa não tem tudo, ele precisa ter uma outra saída de internet aí para chegar, para ter acesso a esse conteúdo que não tem no X. Tá, ok? Então, nessa situação, não precisaria usar o trânsito. Ok? Comunicação local, menor latência, praticamente uma rede local. Tá, ok? E o custo também é menor. Tá? Então, hoje, vou dar um exemplo de um pequeno provedor. Se ele tem conexão com o XBR, em São Paulo ou em Rio, 60%, 70% do tráfego ele consegue local ali no X São Paulo ou no X Rio. Esses 20%, 30%, ele compra um trânsito de uma outra operadora ou de um outro provedor maior, então ele consegue equilibrar essa conta. Né? Se eu tivesse que jogar 100% do meu tráfego num trânsito IP, possivelmente esse custo seria mais alto. Tá, ok? Então, o custo e a latência ficam menores, qualidade aumenta. Tá? Então, esse é um dos objetivos de um PTT. Tá? Okay? Bom, o projeto foi criado em 2004. Antes desse tempo, a gente denominou como problema de proliferação de PTTs isolados. Na época, havia vários pequenos PTTs em São Paulo, na rede metropolitana. Aqui eu dei o exemplo do PTT Divio, o Optics LA e a NSP. Então, na época, antes do XBR, antes do PTT-BR, havia pequenos PTTs. Então, um participante ele tinha que fazer várias conexões para esses pequenos PTTs para ter acesso a todos esses conteúdos. Tá? Então, era mais conexão, né? Nesse caso, 3 conexões. O custo disso, geralmente, ele é mais alto. Tá ok. Todo mundo me ouve? Ok? Então, a intenção, nessa situação, o participante ele precisava manter todas essas conexões. Tá? Isso gera um alto custo, né, geralmente. Tem também a parte de monitoramento, tem que monitorar várias conexões. Então, tudo isso é meio custoso. Né? Com o XBR, em 2004, o projeto ele absorveu esses pequenos PTTs. Vocês podem ver que eu até alterei o nome aqui. Antigamente, o PTT Divio, o Optics LA e o ANSP, atualmente, viraram PICs, né, que são os data centers que hospedam os nossos equipamentos. Então, o Pix Divio, Pix Tivit e o Pix da Equinix. Tá? Então, o projeto PTT ele absorveu todos esses pequenos PTTs. Tá? Então, o participante que precisa ter acesso ao conteúdo de algum desses que antigamente eram pequenos PTTs, com apenas uma conexão na rede do XBR, ele tem acesso a todos esses conteúdos que foi adquirido aí pelo projeto. Tá, ok? E apenas uma observação, o XBR ele foi criado para facilitar a conexão dessas redes como uma instituição neutra. Tá? Então, a gente não interfere na forma como as pontas se conversam. Eu vou me conectar no Pix X, aquele Pix talvez ele cobra, sei lá, vou dar um exemplo aqui simbólico, R$1.000 para conectar no XBR, a parte deles. O outro Pix cobra R$500, o outro cobra 300, o outro não cobra nada. Isso a gente não define. Tá? Nós também nós não realizamos rate limit na nossa rede, nós não fizemos nada. A gente conecta o cara, libera os recursos de VLAN para ele, libera IP, e a pessoa troca o tráfego como ela achar melhor. Tá, ok? Ela opera como ela achar melhor aí a rede dela. Tá, ok? Então, o XBR é uma rede neutra. Tá, ok? Em 2004, o projeto iniciou aí com Brasília, Rio e São Paulo. Tá, ok? Com o passar do tempo, o projeto foi tomando um pouquinho de corpo aí. Hoje a gente já está em 31 localidades, tá, ok? Está na lista aí. E com a ativação de Campo Grande, nesse ano acho que a gente ainda ativa Campo Grande, aí vai totalizar 32 localidades. Detalhe, pessoal, eu estou me conectado no PTT de Salvador. Eu tenho acesso ao conteúdo do PTT de São Paulo? Não. Cada PTT é troca de tráfego local. Tá? Às vezes o pessoal, mas por que você não conecta o X do Rio no X de São Paulo? A intenção do XBR é não concorrer com a operadora. A gente não quer fazer esse mesmo tipo de trabalho, que é conectar um participante em várias localidades e dar acesso a vários conteúdos. Então, o X é tráfego local. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não tem conexão com São Paulo. Eu preciso ter acesso a conteúdo de São Paulo. Vai precisar fazer uma conexão lá no XBR São Paulo. Ok? Então, essas são as localidades. Na nossa página, William, eu quero me conectar no X de São Luís. Como que eu faço? Na nossa página.
vai ter lá o XBR São Luís, vai ter os contatos, vai ter todos os data centers que tem lá, tá? Tem todas as informações para iniciar um processo de ativação em qualquer uma dessas localidades, tá ok? Bom, adentrando mais ao projeto, geralmente, quem tem bastante contato com a nossa equipe, a gente sempre está falando, participante X, participante Y. O que é participante? Participantes são as redes que se conectam à nossa rede, né? Se fosse, por exemplo, se o X fosse comercial, se a intenção fosse gerar lucro, poderia ser chamado de cliente, tá? Mas no nosso caso, o XBR é um projeto sem fins lucrativos, o NICBR é uma empresa sem fins lucrativos. Então, a gente chama todas essas redes, essas empresas que se conectam na nossa rede como participante, tá ok? Pix, o que é um Pix? É um data center que hospeda equipamentos do nosso projeto. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se eu estou falando o valor correto, depois eu vou mostrar aqui, acho que a gente tem 13 Pix. Então, são 13 localidades espalhadas pela cidade que têm equipamentos nossos. Tá ok? Então, isso é chamado de Pix, que é o ponto de interconexão com o nosso projeto. Tá ok? E temos também um termo que a gente chama de SIX. O que é o SIX? Basicamente, é uma conexão única com a nossa infraestrutura, porém, ela é compartilhada com vários participantes. Então, olha a diferença. Eu sou um participante X, me conectei ao XBR, e só a minha empresa, só o meu provedor usa essa conexão. Então, é apenas um participante, eu tenho uma porta de 10 GB, eu uso esses 10 GB da forma que eu achar melhor. Tá? Se eu virar um SIX, eu posso conectar outros provedores, além do meu, nessa mesma porta e compartilhar esse recurso. Tá? Então, basicamente, é uma porta compartilhada. Vários provedores podem usar essa mesma porta. Geralmente, uma conexão em SIX, a intenção, quando ela foi criada, essa modalidade de SIX, era para o fato de, às vezes, um provedor ele não tem recurso financeiro de bancar toda... Porque, assim, para se conectar no XBR São Paulo e Rio, como eu já comentei, a gente cobra um valor simbólico para se conectar. Porém, até ele chegar no data center e realizar essa conexão, às vezes ele precisa pagar um transporte, às vezes ele precisa comprar uma fibra, e isso já é um custo um pouquinho mais elevado. Tá? Então, às vezes, o provedor ele precisa se conectar, mas ele não tem recurso sozinho para fazer isso. A intenção da porta SIX é juntar um ou mais provedores, certo? Eles, como se fizesse um financiamento entre eles ali, todo mundo divide esse custo e se conecta no projeto, compartilhando a mesma porta. Tá ok? Acho que é isso. Bom, de forma em blocos aqui, como que o projeto funciona? Temos os PICs, né? Todos os PICs eles são ligados em um PIC central. Né? Hoje, o CBPF é um dos PICs centrais aqui no Rio de Janeiro. Então, todos os outros PICs da cidade do Rio de Janeiro têm conexão com o PIC central, tá, okay? De forma redundante. Então, qualquer um desses PICs que o participante realizar uma conexão, ele vai ter acesso normal a todo o conteúdo. Né? Às vezes o pessoal até brinca, mas no PIX X o Facebook está conectado, então eu vou conectar lá também porque eu estou do lado. Não tem essa, tá? A nossa rede ela é de fibra ótica, então a latência que o cara vai estar lá no mesmo Pix que está o Facebook, se ele tiver em outro data center que não está o Facebook, vai ser a mesma latência, ele vai ter o mesmo acesso ao conteúdo na mesma velocidade, tá, ok? Então, participante são os AS, né? Basicamente eles vão ter o roteador deles, vai estar conectado em qualquer um desses Pix, tá, ok? Obviamente, os PICs são os data centers, as empresas que hospedam o nosso projeto, tá, ok? E é possível ver nessa conexão de SIX que já tem 2 roteadores, 2 AS usando a mesma infraestrutura, né? Que é basicamente o objetivo de uma porta SIX, que é compartilhar os recursos. Né? Como participante único, só o roteador dele está conectado ao PIX. Então, é apenas uma conexão única aí de um participante. Tá, ok? Então, basicamente, o projeto funciona assim. Né? A gente tem sempre, em São Paulo, por exemplo, lá a gente tem 2 PICs centrais. Né? Esses 2 PICs são infraestrutura do próprio NICBR, são 2 data centers do NICBR. Todos os PICs da cidade de São Paulo, geralmente a gente cobra uma fibra para o PIC central X e uma outra fibra para o PIC central Y, para ter redundância tanto de fibra ótica quanto de parte ativa também. Tá, ok? Bom, sou participante, quero me conectar ao XBR. Como que eu vou conseguir isso? Quais são as formas que eu consigo realizar essa conexão? Uma delas é comprando transporte. Tá? Coloquei um exemplo aqui. Sou um participante da cidade de Taubaté, São Paulo, mas eu preciso me conectar ao XBR de São Paulo para ter acesso ao conteúdo que tem lá. Como que eu vou fazer?
vai contratar um transporte de alguma... Se não tiver recurso próprio, né, às vezes a empresa tem recurso próprio, tem fibra até São Paulo, ok. Ela vai escolher um data center em São Paulo e vai realizar essa conexão. Mas se não tiver esse recurso próprio, existem algumas empresas que a especialidade delas é exatamente esse tipo de serviço, vender transporte de uma cidade para outra. Ok? Então, esse participante ele vai contratar um transporte e vai chegar até São Paulo e vai realizar essa conexão. Esse transporte ele também tem um custo, a gente não interfere nisso, cada empresa tem o seu valor, tá ok? Então, isso é tratado de forma paralela à sua conexão ao XBR, tá ok? Tem também o que a gente chama de Golden Jumper. O que é o Golden Jumper? Eu tenho, aqui no CBPF, tem um Pix central aqui, nós temos os nossos equipamentos aqui. Eu sou um provedor, por exemplo, e também tenho o colocation aqui no data center. O rack do IX é do lado do meu, eu estou vendo o equipamento do IX, como que eu me conecto? Esse jump, esse cabo que sai do rack do participante até o nosso rack é chamado de Golden Jumper. Tá? Algumas instituições com fins lucrativos cobram isso. Tá? Esse valor, nós não interferimos nisso, cada empresa cobra um valor. Tem empresa que não cobra, aí é de acordo com cada uma. Okay? Então, essa é uma forma também de se conectar ao projeto, tá? Tendo colocation no mesmo data center que tem um Pix. Tá? Então, você vai pagar esse Golden Jumper. Tá, okay? Bom, voltando ao transporte. Quais são as formas de contratar um transporte? Pode ser por fibra pagada, né? Contrata uma fibra só para fazer a conexão com o XBR. Tá, okay? Pode ser por sistema de DWDM, você pode comprar um Lambda aí de alguma empresa ou qualquer outro recurso para chegar até o X São Paulo, Rio ou qualquer outra localidade. Pode ser enlace de rádio, pode ser metro internet, pode ser a mistura de tudo isso, mas eu sempre deixo bem claro, precisa ser funcional. Vou contratar a rádio porque eu encontrei um valor de um cara aí que é mais barato. Mas o rádio cai, durante 24 horas, cai 3 vezes ao dia. Sua conexão vai cair 3 vezes. Tá? Então, precisa ser funcional. Nem sempre o barato é o ótimo, assim, né? Geralmente, se pagar muito barato, você pode ter problema lá na frente. Então, de qualquer forma, precisa ser funcional. Tá ok? Bom, SIX, né? Voltando um pouco aqui na parte compartilhada. Né? A intenção do SIX, pessoal, igual eu comentei, é compartilhar recurso. Né? Na mesma conexão física com a gente. Tá? Geralmente, nós tratamos isso através de VLAN. Então, se tiver 10 participantes na mesma porta física, esses 10 participantes vão receber as VLANs, obviamente, cada um vai receber sua VLAN, vai ter acesso à nossa rede e vai realizar a troca de tráfego, tá? Usando o compartilhamento Layer 2 aí. Tá, ok? Igual eu mencionei, essa ligação, ela tende a ser a mais barata. Tá? Exatamente pela ideia de compartilhar recurso. Tanto que no XBR São Paulo, eu não vou falar o valor correto porque eu não me lembro, mas hoje, para você ter uma porta de 10 GB em São Paulo, Rio de Janeiro a gente também começou a cobrar para poder recuperar recurso, tá? Para poder manter o projeto. Mas lá em São Paulo, e Rio também, uma porta de 10 GB ela é 600 e alguma coisinha. R$600, eu não lembro o valor exato, acho que próximo de R$700, para ter uma porta de 10 GB. Tá? Se você conectar numa porta SIX, por exemplo, o XBR cobra R$115. Tá? O XBR. Se o cara que tem o SIX vai cobrar mais, aí é aquela história. Nós somos uma rede neutra, nós cobramos R$115. Aí é a tratativa com o cara que você vai tentar compartilhar recurso. Tá? Então, ela tende a ser mais barata. Tá? Essa é a intenção, compartilhar recurso. Tá, ok? E aproveitando também o tema de custo, o pessoal sempre pergunta, né? Uma porta de 10 GB beirando R$700, uma porta de 100 GB beirando R$6.000, a de 1 GB, acho que é R$200, R$100, alguma coisa assim. Tem essa documentação, essas informações tem no nosso site, tá bom? x.br. Bom, falando um pouco de responsabilidade. William, eu sou SIX, quais são minhas responsabilidades perante o IX? A fibra que você vai se conectar ao Pix é de total responsabilidade de quem é o SIX. Tá? Se romper, qualquer ocorrência que tenha nessa fibra, nós não vamos ligar para você e falar, você é o SIX tal, sua fibra está com rompimento. A gente não faz isso. É de total responsabilidade do SIX. Tá? A gente sempre comenta também a parte de uplink, porque assim, acontece muito em São Paulo e Rio. Eu tenho uma porta SIX, eu saio vendendo conexão no XBR de forma compartilhada, coloco 20 provedores na minha porta de 10 GB.
Minha porta já está chapando lá, batendo 90% de uso. Tá? Obviamente que se bater 100%, essa comunicação vai começar a taxar erro, vai começar a cair, vai todo mundo começar a abrir chamado com o XBR, falando, não, minha conexão está caindo, estou perdendo o pacote para tal IP. Então, esse tipo de situação é responsabilidade do SIX. Então, o cara abriu o chamado, falou, tá perdendo o pacote para tal IP. A gente vai lá na porta dele, vê que está batendo 90%, 100%, a gente já retorna o chamado falando, entre em contato com o SIX e verifique com ele, ele tem que providenciar a ampliação dele. Tá? Atualmente, há pouco tempo, nós começamos a notificar os participantes que estão como SIX e que não realizam a ampliação de uplink. Então, é o que eu estou falando. O cara está com 90%, 95%, próximo de bater o 100% da porta dele, e ele não ampliou a porta dele. Né? O que é o correto? Ele pediu mais uma porta de 10 ou de 100 com o projeto. Nós trabalhamos sempre com agregação de porta. Tá? Então, ele vai adicionando mais portas de 10, mais portas de 100, vai aumentando essa banda dele. Tá, okay? Mas, se ele não faz isso, vai gerar muita reclamação. E, muitas das vezes, o pessoal sempre confunde. É problema do XBR. Mas, não. É o SIX, o tipo de conexão que ele está, o cara não fez a ampliação. Então, atualmente, a gente notifica, seu SIX, sua porta está batendo 90%, você precisa ampliar. Se ele não ampliar, passar um tempinho e ele entrar com um chamado querendo ativar um novo participante nessa porta, a gente congela, espera enquanto ele não amplia, até porque ele não tem capacidade para isso. Tá, ok? Voltando aqui no desenho antigo, no desenho anterior, para se conectar como SIX, pode ser em qualquer Pix, pessoal. É aquela história. Não, pode ser no Pix Central, pode ser em qualquer outro Pix. Não é porque o Facebook está no Netflix, o Facebook está no Pix tal que eu vou me conectar lá. Isso não tem nada a ver. Tá? Tecnologicamente falando, a latência ela é praticamente zero. Né? Chega aí talvez até 1 milissegundo. É bem como se fosse uma rede local mesmo, em um dos pontos que você se conecta. Tá, ok? Bom, fiz uma pesquisa bem rápida antes de viajar aqui para o Rio, mostrando o que a gente tem de conteúdo aqui no XBR Rio de Janeiro. Tá? Obviamente que existem outros conteúdos que eu pesquisei rápido, que eu não coloquei aqui, mas esses foram os principais que eu achei e quis colocar aqui para mostrar para vocês. Hoje, Globo.com, Microsoft, Cloudflare, Mandic, Amazon, Facebook, Netflix, Google, tem algumas empresas da Verizon, né, a Edcast, a UF ali também, Twitch. Então, todo esse conteúdo tem no XBR Rio. Tá, ok? Então, me conectei no XBR do Rio de Janeiro, obviamente vou ter acesso a esses conteúdos. Tá, ok? E, igual eu comentei, existem outros conteúdos que eu não estou mencionando aqui nesse slide. Tá, ok? Bom, sou um Pix. Tenho uma empresa, tenho um data center, entrei em contato com o NICBR. NICBR veio na minha empresa, fez vistoria, gostou do meu data center, vamos implantar um Pix nessa empresa. Ok. Quais são as responsabilidades de quem hospeda um Pix hoje do XBR? Cabeamento estruturado, tanto elétrico quanto óptico. Obviamente que as conexões elétricas elas estão caindo em desuso para a gente. Hoje a gente já não faz tanto, pelo menos São Paulo e Rio, a gente não faz tanta ativação de participante com porta elétrica, tá? Mas a gente sempre solicita, porque às vezes precisa fazer alguma conexão elétrica entre um switch ou outro, ou alguma gerência. Tá? Então, cabeamento estruturado, elétrico e óptico, rack dedicado. Tá? Tem que ter um rack só para o XBR. Tá, okay? Nesse rack, a gente sempre comenta, quem acessa esse rack, quem faz qualquer tipo de manutenção nos equipamentos do X, é apenas a nossa equipe. Tá, okay? Então, esse rack ele é fechado, tem chave. Quem abre ele é só a nossa equipe. Tá? A gente já teve no passado problemas de terceiros que acessou o data center, que foram mexer nos equipamentos nossos e aí gerou confusão. Tá? Então, é exatamente por isso que esse rack ele é dedicado e é fechado só para o projeto. Tá, okay? Obviamente, energia, refrigeração, segurança. A conexão de fibra desse Pix até o Pix central é de responsabilidade de quem hospeda o Pix. Então, ele vai ter que, se tiver recurso próprio, ele vai apenas disponibilizar os pares de fibra, mas se ele não tiver recurso próprio, ele pode contratar de uma outra empresa que tem. Tá, okay? Então, é de responsabilidade do Pix. Porém, a nossa equipe ela monitora essa conexão. Então, se tiver rompimento, muitas das vezes o NOC nosso abre um chamado com o dono da fibra.
o Pix do CBPF está fora, rompeu a fibra tal. Então, a gente faz esse monitoramento, tá bom? Se, porventura, abrimos chamado, a gente abriu o chamado, não recuperou, a gente teve qualquer dificuldade para voltar a isso, às vezes a gente envolve a empresa que hospeda o Pix. Aí a gente liga e fala, ó, a empresa que você contratou para conectar no XBR, a gente está ligando, o cara não está recuperando, a gente precisa que você entre no assunto aí e tenta resolver também. Tá, okay? Até porque, possivelmente, essas fibras ela é paga. Né? E também parceria local. Tá, ok? Então, igual eu comentei aqui, a responsabilidade do Pix, da fibra, é da empresa que hospeda o Pix. A iluminação, ela é sempre fibra apagada, tá bom? Tem que ser fibra apagada. Quem ilumina essa fibra são os equipamentos do XBR. Hoje a gente trabalha aí com acoplador óptico, DWDM, tá? Trabalhando aí com canais de 10, 100, 200 e 400 GB por canal DWDM, tá, ok? Rio de Janeiro hoje a gente já está trabalhando com canal de 200 GB e São Paulo, recentemente, a gente ativou o canal com 400 GB. Tudo isso sobre demanda, tá? Ah, vou ativar um Pix, vou colocar um DWDM com um canal de 400? Não, porque às vezes a demanda do cara é de 10 GB de troca de tráfego. Então a gente sempre com o menor valor, conforme vai tendo demanda, a gente vai aumentando, vai realizando o upgrade. Tá, okay? Então aqui eu trouxe algumas fotos, né, de cabeamento estruturado, com cabeamento, sem cabeamento. Tá, okay? Com cabeamento estruturado, para a nossa equipe, a manutenção é sempre mais fácil, sem cabeamento. Hoje a gente já não aceita mais Pix sem cabeamento, mas no passado tinha alguns. Tá, okay? Então, o rack também a gente recomenda, a gente tem um padrão. Né? Hoje, a gente usa como referência o rack da Rital, que é o modelo 5509.120. Pode ser qualquer outro rack, né? Apenas atendendo às especificações. Eu vou passar um pouquinho mais rápido esse slide, porque a gente está com o tempinho um pouco curto. Tá? Mas a gente geralmente cobra um padrão de rack. Tá? Energia, pode ser fornecido DC, pode ser fornecido AC, sempre com redundância. Tá? Ok? Aqui a gente botou até uma foto de um Pix que a gente ativou, que foi disponibilizado aí as réguas redundantes. Né? Aí tem padrão de tomada C14, C13, C19. Tá, ok? Hoje o Ix conta com alguns parceiros no Brasil inteiro. Né? A RNP é um dos nossos parceiros, tem a universidade, empresa de informática do governo, né? Procepa, Prodeste, Prodepa. Tem os provedores também, tem alguns provedores que hospedam a Pix. Tá, ok? Então, tem alguns parceiros aí que colaboram com o projeto. Tá? Falando rapidinho aí de interesse econômico, geralmente quem hospeda o Pix, se for com FIIs lucrativo, onde que ele consegue ganhar dinheiro com esse projeto? Vou dar um exemplo. Embratel, por exemplo, acho que a Embratel faz transporte. A Embratel é um Pix, em São Paulo e Rio. Ela vende transporte para várias outras cidades. Esse transporte é um atrativo. Então, o cara está lá em Fortaleza e ele fala, ó, eu sou da Embratel, eu posso te vender um transporte até o X do Rio, até o X de São Paulo, eu tenho o Pix lá, eu faço toda essa conexão para você. Então, o pessoal acaba usando isso para poder vender transporte, né, e atrair olhares aí para fazer essa conexão nas localidades. Aqui eu coloquei uma informação que no X de São Paulo teve uma queda do tráfego nosso, acho que foi o ano passado, referente a um problema de blackout no Nordeste. Então, o que eu quero mostrar? Que tem vários participantes, vários provedores que estão lá do Nordeste, que está conectado no X de São Paulo. Então, o cara ele sai lá do Nordeste, paga um transporte até São Paulo para poder ter acesso a tráfego lá. Tá? E aí, com o blackout, a rede de São Paulo sentiu isso. Então, teve um gap ali devido a esse blackout. Tá? São Paulo hoje, 34 Pix, tá, ok? Tem todas essas oportunidades. Muitos desses Pix são empresas que vendem transporte, né? Então, falando aí do interesse econômico, eles conseguem transportar participantes de outras localidades para o X de São Paulo. No Rio não é diferente. Hoje a gente tem aí 13 Pix aqui. Alguma dessas empresas também vende transporte, tá? Então, é um atrativo para se ganhar um dinheiro aí, tá, ok? E o Golden Jumper, foi o que eu já comentei. Muitas empresas ganham receita com o Golden Jumper, tá? Além de atrair o colocation também. Então, eu tenho o Pix lá no data center meu, se quiser eu vendo um colocation para você com o Golden Jumper. Então, acaba atraindo algumas formas de negócio aí, tá, ok? O Pix, que é sem fins lucrativos, a intenção é ajudar a melhorar a internet no Brasil, tá? Já que ela não tem fins lucrativos. Atualmente, de acordo com a base do Registro BR,
no Brasil inteiro aí tem alocado 6.541 ASNs, tá? Obviamente que existem mais empresas que não tirou a ASN ainda junto ao registro, né, que trabalha com internet, mas ela ainda não tem um ASN, tá ok? Bom, falando um pouquinho de estatística, bem de forma mais rápida, hoje na cidade de São Paulo, a gente tem registrado 574 ASNs. No Rio de Janeiro, 191 ASNs cadastrados na cidade do Rio. No XBR, São Paulo, 1.742 ASNs estão conectados lá. Então, se tem só 574 cadastrados e tem 1.742 conectados na nossa rede, então existem várias outras localidades, vários outros participantes de outras cidades se conectando no X de São Paulo. Rio de Janeiro, mesma coisa. 191 cadastrados de acordo com a base do registro e 392 conectados na rede aqui. Então tem uma parcela aí de provedores de outras, não só provedores, né, de ASNs de outras localidades que estão conectados aqui. Tá? Aqui tem um pouco do crescimento de conexões ao nosso projeto em São Paulo. Né, no último ano aí a gente teve um crescimento de 1,5%. É possível ver também que o gráfico, quando ele cai, é referente à desativação. Tem muitos participantes que às vezes, não quero manter minha conexão no X de São Paulo. Ele pede o cancelamento e aí esse número ele cai um pouquinho. Tá? Então, hoje a gente está aí com 1.742 participantes. Né? No ano passado, em outubro, estava com 1.716. Certo? No Rio de Janeiro, mesma coisa. A gente teve um crescimento aí de 8,58%. Crescimento aí de conexões aqui na localidade. Tá? Também sempre tem um pouquinho de desativação. Ok? Aqui um pouco do crescimento do tráfego aqui no Rio de Janeiro. Né? Crescemos aí no último ano 35,6%. No ano passado, na média, a troca de tráfego estava em 533 GB. Tá? Atualmente, a gente já está com 723. Tá? Então, teve um aumento aí de 35,6%. Tá? Esse gráfico mostra o crescimento das localidades. Tá? Aqui eu quis mostrar rapidinho, só para a gente concluir, a significância do X de Fortaleza. Né? É possível ver que todas as localidades elas estão crescendo, mas Fortaleza está numa crescente alta, aí devido a gente criou alguns PICs lá, Angola Cables, Globinet, que são empresas que operam cabo submarino e que têm atraído um pouco de conexão lá na localidade. Então, a tendência é que o X de Fortaleza ele tende a crescer um pouquinho aí daqui para frente. Né? Aqui é um gráfico agregado do nosso tráfego, tá, do projeto inteiro. Tá? Hoje, somando todas as localidades, a gente já chegou nos 7,3 teras. Tá? São Paulo, aí, com mais significância, 5,37 teras, tá, de pico. Okay? Então, já chegou a bater no máximo aí 5,37 teras. Rio de Janeiro já bateu 1,09. Tá? Aí vem Fortaleza com 265 GB. Porto Alegre, Curitiba, Brasília. Essas informações de gráfico, de troca de tráfego, tem na nossa página. Tá? Se quiser ver só do Rio de Janeiro, tem lá. Se quiser ver só de São Paulo, tem lá também. Então, na nossa página tem todos esses dados. Tá? Aqui o crescimento do tráfego, do agregado total. Tá? No último ano, a gente cresceu aí 33% no total, né, somando todas as localidades. São Paulo vem crescendo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Fortaleza, a maioria das localidades com crescimento. Tá? Aqui, apenas para mostrar um pouquinho o horário que a nossa equipe faz janela de manutenção. Né? Esse aqui é um perfil de gráfico das localidades. É possível ver que o menor tráfego, geralmente, ele começa em decaída ali depois da meia-noite, 11 horas, tá? E volta a crescer ali pelas 7, 8 horas da manhã. Então, geralmente, a gente trabalha nesse horário. Tem um equipamento com mau comportamento, vamos precisar trocar. É esse horário que a gente trabalha. Geralmente, as janelas de manutenções, a gente avisa todos os participantes que estão conectados. Vai ter, por exemplo, a gente está tendo a obra aqui do Rio Science. Daqui a um tempo, a gente vai precisar realizar uma migração dos nossos equipamentos aqui, devido à manutenção. E aí, a gente vai mandar e-mail avisando, tal dia vai ter uma janela de manutenção, possa ser que caia o seu tráfego, possa ser que não, né? Depende da forma como a gente vai ter recurso para trabalhar ali. Tá, okay? Então, geralmente, é das 3 às 7 da manhã as nossas janelas de manutenção. Tá? Comparando o XBR com o mundo, hoje aí, a gente está em terceiro lugar no XBR de São Paulo, no mundo, né? O terceiro maior X do mundo. Tem o D6, que é Frankfurt, tem o AMZX, que é Amsterdã, o Lynx, que é Londres, e o MSK, que é Moscou. Tá? Então, hoje, o XBR de São Paulo, o pico de 5,4 tera está em terceiro no mundo. Tá?
em número de participantes, o XBR é o maior, o X de São Paulo é o maior do mundo. Tá? E aí é engraçado, né, que tem uma discrepância interessante aqui, que o D6, que é o maior, que tem mais tráfego, ele está em terceiro de número de participantes. Isso quer dizer que a gente tem muito participante, mas muitas vezes pouca troca de tráfego, às vezes só mais solicitação de conteúdo, mas é um negócio interessante de se ver. Tá? Então, no número de participantes, o XBR São Paulo é o maior. Tá? E para finalizar, pessoal, o maior agravante hoje do nosso NOC, de número de chamado, a causa raiz é sempre o rompimento de fibra. Tá? Trouxe aqui algumas fotos, essa aqui é uma foto lá de São Paulo, um evento que teve uma avenida lá, quase todas as operadoras precisou ir lá, recuperar a fibra, caixa que foi para o chão. Isso daí gera um trabalho para a gente, porque muitas vezes tem fibra nossa ali, de algum Pix que cai, e aí gera um pouco de indisponibilidade. Tá? Esse aqui é um pouco de acomodação de fibra. Né? Se um poste desse cai, possivelmente vai muita gente ficar sem internet ou sem acesso ao XBR. Tá? Talvez não seja isso aqui o ideal, mas, enfim, foram fotos que a gente foi pegando aí em São Paulo e Rio, e a gente sempre tira uma fotinha para ter como lembrança aí. Tá? Fibra de má qualidade implica em quê? Indisponibilidade, custo elevado de manutenção e equipamento, obviamente, tá? E impossibilidade de ampliação de capacidade. Se a fibra for muito ruim, às vezes a gente não tem tanto recurso assim. Tá? Acho que é isso. Precisei passar um pouquinho rápido devido a muita informação. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu fico à disposição. Obrigado, William, pela sua apresentação. Agradeço. Para mandar mensagem é WTR003. Tem uma pergunta aqui para você, que é como se tornar um Pix, se possui algum custo e quais são os pré-requisitos? Tá, isso é uma boa pergunta, interessantíssimo. Bom, tenho um data center, sou uma empresa, um provedor, posso ser qualquer tipo de empresa, tenho um data center legal, quero virar Pix. Primeiro, precisa ter demanda de conexão. Precisa ter outras. Eu tenho 30 clientes no meu data center que quer conectar o XBR. Então, precisa levar demanda. Não adianta nada, eu quero virar um Pix, mas não tem demanda de troca de tráfego. Então, precisa ter demanda. Se não tiver demanda, não tem por que a gente colocar vários equipamentos, né? E são equipamentos geralmente não tão baratos assim. Então, o investimento é alto, então precisa ter demanda de troca de tráfego. Além de todos os pré-requisitos de energia, ar-condicionado, rack dedicado, tá? Então e além da vistoria. Geralmente, quando tem participante, tem energia, tem refrigeração, a gente manda uma equipe até essa localidade para fazer uma inspeção e ver se realmente a estrutura vai dar conta de hospedar um Pix. Né? Às vezes chega lá, o cara não tem gerador, às vezes o gerador dele está ruim, às vezes a infraestrutura não é tão boa assim. Então, a gente faz uma análise, se vê que tem demanda, a gente realiza a instalação do Pix. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Como o X trata a carona que uma operadora pega no Pix? Tá, vamos lá. A gente sabe disso, que existe o pessoal usa da infraestrutura do XBR para vender um transporte. Hoje, a única premissa que a gente tem no XBR é que o mesmo participante ele está conectado em um Pix, por exemplo, está conectado lá na Barra da Tijuca, e ele fecha uma sessão ou pede uma vela para a gente para o mesmo ASN, numa outra localidade. Então, como se ele usaria a nossa infraestrutura para o bem dele mesmo. Tá? Agora, se o cara tem uma empresa e ele comprou um outro provedor, tem 2 ASNs, e fechar uma VLAN, para a gente é empresa diferente e ele vai usar. Tá? Então, se for ASN diferente, a gente vai fazer. Se for mesmo ASN, a gente não libera. Tá bom? Não tem mais tempo, não, porque todo mundo está atrasado. Mas agradeço muito. Muito obrigada pela participação de vocês. E a Tatiana vai explicar. Agora vamos trazer aqui o Márcio Portes de Albuquerque, que vai falar, é o coordenador da Rede Rio, vice-diretor do CBPF, e vai falar sobre a Rede Rio, Rede Comep. Já são 12h04, a palestra tinha que estar terminando 12h10. Descobri que eu tenho 6 minutos para falar, né? Vai ser complicado. Mas vamos tentar ser rápido. Queria agradecer a Marita, né, por fazer essa apresentação aqui. Algumas pessoas que já me viram apresentar esse ano vai ter um pouco de redundância, mas, enfim, eu acho que também vou tentar trazer a situação atual. Eu estou aqui no CBPF já há bastante tempo, né? Hoje eu sou o vice-diretor, mas participo de diversos projetos, né, do CBPF, tanto na área de redes quanto também na área de pesquisa e desenvolvimento.
inclusive fora do Brasil. E dentro da área de redes, eu também sou o coordenador de engenharia de operações da Rede Rio. Então, toda a parte de infraestrutura de operação da Rede Rio, ela passa de alguma forma por mim. E também o coordenador técnico do projeto Rede Comep Rio. Eu conheço toda a história do projeto e atuo hoje, até hoje nesse projeto. O CBPF é a instituição host desse evento aqui. A gente está fazendo 70 anos esse ano, então também temos esse momento de comemoração e celebração. A apresentação que eu vou fazer para vocês é essa. Eu vou falar um pouco sobre a situação atual e as aplicações. A equipe da Rede Rio, eu coloco aqui as fotos das pessoas, porque é sempre bom ver a cara das pessoas que carregam esse piano, né? A gente está ali ouvindo as músicas tocar, mas às vezes não sabe quem é que está carregando, né? Então está aqui o Alexandre. Muitos de vocês conhecem o Alexandre, ele foi da RNP durante muitos anos. É uma pessoa importante no cenário de internet no Brasil. O Washington, que é da PUC. O Luiz Felipe, que é da UFRJ, também é uma pessoa de bastante atuação neste cenário de internet. A secretária da Rede a Sulamita. Temos toda uma equipe hoje que atua na operação e na engenharia da rede. A própria Marita, hoje que coordena o Rio Science Data Center, ela também atua com a gente na Rede Rio já há muito tempo. O Marcelo, que é coordenador de desenvolvimento tecnológico aqui do CBPF e também responsável por diversas áreas. O Newton, o Sandro, não sei se ele está por aqui, o Paulo, o Pedro, o Eduardo e o Fagner. A gente tem também equipes que ficam na UFRJ, um deles é o Evandro, que está aqui no auditório, o Marco Antônio, e eu não posso deixar de citar três pessoas importantes que atuam junto à RNP, que é o Helman, da RNP Engenharia de Campinas, o Celso, que fica em Brasília, e o Juan, da RNP, aqui atua como consultor no Rio de Janeiro. São essas pessoas que ajudam a gente a tocar esse projeto. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês... a Rede Rio Metropolitana, que é a malha ótica, ela também se interconecta com a rede de Niterói e a rede de Petrópolis. Em Petrópolis, as pessoas que cuidam da rede é o Wagner e o Cabral, do LNCC. Em Niterói, é o Douglas Nunes, da UF. A Rede Rio fez esse ano 27 anos. Né? Ela foi criada em 22 de maio de 92. Ela é parte da história da chegada da internet no Brasil. Então, a gente tem, vocês devem ter visto, tem um folder aí da Rede Rio, que nós fizemos a comemoração dos 25 anos dessa estrutura. E é bastante interessante ler esse documento, porque ela contextualiza um pouco os desafios, e desafios que são ainda permanentes para nós até hoje. Né? Eu sempre cito, e o Rio de Janeiro é uma cidade bem típica disso, né? Um dos grandes desafios que a gente tem no mundo hoje são as regiões metropolitanas. Né? Como é que a gente organiza as regiões metropolitanas para tirar o melhor proveito delas? E a gente vai ver que esses desafios impactam diretamente a atividade que a gente faz. Né? Existem diversas publicações, mas essa foto eu deixei para mostrar aquela fotografia que está lá do lado, né? Que é a primeira rede de 1992, que conectava a UFRJ, a PUC e o LNCC, que ficava aqui nesse prédio, e tinha uma conexão com a rede da Califórnia, a CERFnet, que é a rede de pesquisa da Califórnia, California Education Research and Federation Network. E assim nasceu a Rede Rio, nessa foto histórica aqui, em 22 de maio de 92, lá na UFRJ. Diversos atores aí, entre reitores, presidente da FAPERJ, estavam naquele momento. Em maio de 2017 foi o evento de comemoração dos 25 anos, aqui nesse auditório, também, de novo, resgatando esse papel da comunidade acadêmica do desenvolvimento. Aqui está, para quem não conhece, nessa foto, à direita está o Alexandre Grossgold, que é o coordenador geral, o secretário de Ciência e Tecnologia, Pedro Fernandes, aqui do Estado do Rio. Hoje ele trabalha para o município, na Secretaria de Assistência Social, e do lado está o diretor de operações da RNP, o Eduardo Grisende. Em 98, né, a Rede Rio passou por esse desenho, né, o LNCC tinha acabado de migrar para Petrópolis, o CBPF assumiu a estrutura aqui no Rio de Janeiro, o ponto de presença, e a rede passou a operar, naquela época, em 2 megabits por segundo no anel central, ainda ligado à CERFnet nos Estados Unidos. Em 99, e aí essa estrutura continua até hoje, houve uma parceria com a Oi Telecom, né? A Oi tinha acabado de ser privatizada, essa parceria vem ainda da época da Telerge,
E desde 99 a gente tem uma fibra ótica, um par de fibra ótica, que interliga esses 4 pontos na cidade. Está aqui. A UFRJ, a Fiocruz, a PUC e aqui no CBPF. Esses pontos em azul são centrais da Oi espalhados pela cidade. É um par de fibra e isso está funcionando até hoje e é bastante importante para nós e vocês vão ver por quê. Bom, desde o ano de 2005, 2006, com o nascimento do projeto Rede Comep, a gente começou a desenhar o que seria o projeto da Rede Comep aqui no Rio. Né? Obviamente abriu negociações com várias empresas públicas e órgãos públicos para poder ver como seria feito isso. E as principais foram, bom, uma parceria com a Prefeitura, com a infraestrutura da Prefeitura de iluminação e dutos de sinais de trânsito, né, a 7 Rio e a Rio Luz, a Supervia no leito do trem, o metrô, no leito do metrô, a Light e a linha amarela. Essa rede começou a ser construída ali, projetada em 2006, por aí, e levou um tempo para ser feito. E hoje, o número mais atual é esse, a gente tem em torno de 100 instituições acadêmicas conectadas, de diversos tipos, 34 pontos da Prefeitura, 31 estações do metrô, 2 estações da Supervia e 167 pontos conectados, mas eu sei recentemente, porque nós fizemos uma reunião com o Exército, e o Exército já colocou mais de 30 instituições nessa rede, em um par de fibra dele. Então, a rede do Rio de Janeiro hoje atende em torno de 200 instituições. Né? Aqui eu botei nesse mapa para vocês terem noção, bom, um ponto lá na Ilha do Fundão, o FRJ, e aqui onde nós estamos, CBPF, aqui na região sul da cidade. Soma-se aí em torno de 400 quilômetros de fibras óticas. É distribuído em vários anéis, num backbone central ali representado por esse caminho vermelho, e anéis regionais em torno da cidade, ou, quando foi possível, fez-se radial, esses grandes radiais que cruzam a cidade. Um deles é chamado Radial Linha Amarela, que vai até lá a região ali do Parque Olímpico, e o outro grande radial vai até a região da Vila Militar e Deodoro, chamado Radial Supervia. Essa é a estrutura da cidade do Rio. Os cabos, eles são distribuídos dessa forma, né? Em geral são cabos de 72 fibras organizados nesses tubetes. Então tem aqui desde o tubo 1 até o tubo 6 e as fibras passam aqui dentro. Então você tem, cada fibra dessa aqui pode ser alocada à instituição, a um conjunto de instituições ou alguma coisa do tipo. O anel principal, que corresponde a 88 quilômetros, ele sai aqui do CBPF, que fica na sala da Rede Rio, vem aqui para o POP. Do POP vai para a PUC, da PUC vai para o MIX. Desde o início a gente concebeu essa rede com 2 pontos de troca de tráfego. O MIX é o ponto metropolitano, ou seja, é dentro da Iplan Rio, que é a empresa municipal de informática, e lá simplesmente uma troca de tráfego com o município, segue para o Cefet, o ERJ, Fiocruz, o FRJ e SIX. SIX foi construído para ser o ponto de troca de tráfego com o Estado, né? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ao longo do tempo com o POP6 e depois o que nós estamos fazendo hoje para tentar resgatar esse papel estratégico do Estado na rede. Aqui na região sul tem o anel Botafogo, em torno de 20 quilômetros, 25 instituições acadêmicas, não vou citar todas elas. Esse anel Botafogo, ele sai do POP CBPF e volta para o POP CBPF, é um único POP. No anel centro, o desenho do anel não significa o tamanho, né? É só por uma questão de diagramação. O anel centro tem 28 quilômetros, 35 instituições acadêmicas e 2 POPs que ele se concentra, que é o MIX e o SIX, empresa de informática, e o SIX, eu não falei, hoje foi absorvido pelo ponto da Unirio, lá no centro da cidade. Aqui na região do CBPF também tem as instituições que ficam aqui perto, como o Instituto Benjamin Constant, a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que fica aqui do lado, o próprio IBICT e outras instituições que estão aqui do lado. Lá na Ilha do Fundão, tem o Instituto de Engenharia Nuclear e o CETEM. Na região norte da cidade, você tem 27 instituições e 31 quilômetros, quase 32, onde está ali o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia
e unidades da UERJ. Você tem, partindo da Fiocruz, a conexão do Hospital Geral de Bom Sucesso. Depois você tem, saindo da Fiocruz, a radial que vai até a linha amarela, chegando até o Farmanguinhos, a Rede Sara e o Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Também o Cefet Maria da Graça. O ponto está errado, esse na realidade sai da UERJ, mas enfim, é só um detalhe. E da UERJ sai a radial que vai até a Supervia, que vai pela Supervia até a Vila Militar, a Universidade da Força Aérea, a FATEC e tudo mais. No anel norte existe um subanel que conecta o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INCA. Aqui na região da Zona Sul, de novo, tem o anel da Gávea, que conecta o Jardim Botânico, a Embrapa, o Colégio de Aplicação e o Instituto de Matemática. Na região do Rio Comprido, ali você tem os prédios do Inmetro, um subanel do Inmetro. E essa é a cara da Rede Rio Metropolitana Infraestrutura de Ensino e Pesquisa. A isso aí, você agrega ainda um conjunto de instituições municipais, né, vocês estão vendo elas aí, alguns hospitais do município, subprefeituras e órgãos geral de interesse da prefeitura, num par de fibras dedicado a eles. Então, como o Marcelo mostrou, um dos usuários dessa infraestrutura é hoje o Museu da Manhã. Eu sempre chamo que os reservatórios de monitoramento de águas da cidade é um desdobramento. A gente sempre fala, né, que é muito difícil você perceber aonde a comunidade de ensino e pesquisa contribui num sistema bem prático para a cidade. E você vê aqui que a prefeitura usando isso é um desdobramento das ações dessa comunidade. Tem o Estudo Cérebro e várias outras. Bom, a rede levou 7 anos para ser feita. Essa é a nossa dificuldade, às vezes, né? Construir coisas para a gente aqui no Brasil é sempre mais difícil. Então, ela foi concebida ali em 2006, 2007, né? E foi inaugurada em 2014, num evento aqui na UFRJ, com a presença de todos esses POPs, né? CBPF, UFRJ, PUC, Fiocruz, Cefet, RNP, a Prefeitura, a UERJ e o Proderj. Logo depois também teve inauguração da rede de Petrópolis, depois da rede de Niterói, pela UF. Eu apresento aqui só para vocês terem uma ideia, essa malha, existe um par de fibras dedicado só à conexão das instituições da UFRJ. Então, a UFRJ, em cima daquele desenho, né, ela significa um grande anel que conecta todas as suas 13 unidades espalhadas pela cidade. É uma fibra ótica dedicada, de gerência da equipe da Superintendência de TI da UFRJ. Depois eu vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas mostra o caminho que a fibra faz para chegar lá na Ilha do Fundão, e eu vou falar disso até porque faço uma conexão com o que eu iniciei no início, dizendo a questão dos desafios metropolitanos, né? Então, aqui a linha vermelha entra lá dentro do ponto de presença que fica no NCE, e depois aqui está, eu falei errado, mas a linha vermelha entra, vai até o NCE, depois volta pela Avenida Brasil e vai conectar os próximos pontos, né? A UERJ, essa aqui é a rede da UERJ, são praticamente 160 quilômetros, conectando 7 unidades, coordenada pela Diretoria de Informática lá na sede da UERJ, lá no Maracanã. Como essa rede tem outras, né? Aqui é só porque eu sempre gosto de dizer, né, isso foi um esforço muito grande da nossa comunidade, diversas reuniões e diversos acordos, diversas negociações em vários momentos da história, né? Inclusive, gosto sempre de mostrar essa foto. Não é fácil você trabalhar na linha vermelha no Rio de Janeiro, né? Quem conhece a estrutura da linha vermelha sabe que não é fácil, né? Eu, outro dia, estava voltando da UFRJ, tive que parar no meio, descer do carro, porque teve um arrastão, tiroteio e tudo mais. Então, vocês imaginam o que isso impacta no dia a dia da cidade, né? Bom, esses são os equipamentos, né? O projeto Rede Comep investiu pesado na malha ótica, né? E nos equipamentos das instituições afiliadas, e a FAPERJ investiu pesado nos equipamentos de backbone. Foi uma licitação que foi feita em 2013, os equipamentos entraram a funcionar em 2014, são equipamentos tanto da Padtech quanto o Cisco linha ASR, né? Obviamente, para poder instalar isso, diversos laboratórios tiveram que ser feitos, testados, e hoje isso tudo está funcionando. Aqui são os laboratórios de integração e testes que foram feitos
inclusive com participação das nossas equipes e da equipe da RNP também. Bom, esse é um desenho que eu sempre gosto de mostrar, porque eu acho que ele dá uma visão de que é... Aqui no Rio de Janeiro fica confuso, Rede Comep, Rede Rio, né? Como é que isso se interage, né? A Rede Rio era aquilo que existia desde 92, uma malha ótica ou conexões compradas com operadoras, conectando uma espécie de backbone central. Desde o início sempre existia essa conexão, né, ao PTT, ao IX, do Comitê Gestor, a RNP e a FAPERJ mantinha um canal dedicado próprio de acesso à internet global. Com a entrada da Rede Comep, da malha ótica Rede Comep, né, que aqui no Rio foi batizada em Rede Rio Metropolitana, essa estrutura se agregou à Rede Rio, e a partir disso você também usa essa malha para ligar a Rede Metropolitana de Petrópolis e a Metronit em Niterói por meio dessa malha. Esse desenho, a gente chama isso hoje, é um pouco confuso, né, mas a gente chama isso tudo de Rede Rio. Né? Então, tem parte da Rede Rio que é pela malha da Rede Comep, que conecta a Rede Petrópolis, que conecta a Rede Niterói, que sai pela RNP, que sai pelo PTT, pelo X. Né? E, infelizmente, a gente que vive aqui no Rio de Janeiro sabe que o Estado está passando por uma dificuldade financeira, né? Inclusive muitos atrasos de pagamento de serviços, de salários de professores e coisas assim, e, obviamente, a Rede Rio não deixou de ser penalizada. Nós perdemos o canal dedicado, nós tínhamos uma licitação feita pela FAPERJ, e a gente mantinha um canal de 3 GB, e ele foi perdido, ele foi excluído, vamos dizer assim, do contrato. Então, nós não temos mais esse acesso fora dos acessos ao PTT e à RNP. Em 2016, por dificuldade, como que seria feita a manutenção da malha ótica, a gente fez um termo de referência junto com a RNP, e colocou esse termo de referência no mercado para quem poderia fazer a manutenção da malha ótica. E a empresa vencedora é a chamada BR Digital, através do braço BR Fibra, que ela faz uma troca, né? A gente cedeu um par de fibra para que ela possa operar e comercialmente esse par de fibra, e com isso ela nos dá a manutenção da malha ótica. Tá? Esse processo começou ali no final de 2016, entrou em operação em 2017, e esse é o termo que foi escrito, né? Quer dizer, as manutenções que são emergenciais, elas têm que ser identificadas em até 4 horas, as manutenções corretivas deverão ser executadas em até 8 horas, contadas a partir do momento que se comunicou o problema, e a correção definitiva, ela tem que ser feita até 72 horas. No papel é tudo muito bonito, né? Isso não corresponde a nada à realidade. Aqui está o problema. São problemas diversos, né? Dentre várias áreas que não funcionam, eu posso dizer que esse trecho aqui entre a Fiocruz, a UFRJ e o SIX, né, que é o Unirio hoje, é a verdade. O Tiago está ali, sabe que a Fiocruz é uma das instituições mais afetadas e a UFRJ é outra grande afetada. Bom, está aí algumas imagens do que acontece na realidade, diversos problemas de obra, vandalismos e coisas do tipo, que você tem que lidar com isso. E não é fácil. A Avenida Brasil você conserta de manhã, de tarde está quebrado. Esse aqui são outras imagens de situações que aconteceu agora em 2019, né, imagens mais recentes, de obras naquele trecho ali do consórcio Transbrasil, né. Aqui tem um colega nosso, é o Sandro, né, que ele, passando ali pela Via Brasil, essa é a fibra. Ele literalmente carregou a fibra na mão. A fibra onde passa dados da Fiocruz, da UFRJ, do nosso backbone. Ou seja, isso já não é mais para estar assim, isso tem estado assim porque não tem outro caminho a ser feito, isso exige obras, exige recurso e não é trivial. E resolver isso não é fácil. A BR Fibra, desde que ela assumiu, a gente tem entrado num protocolo com eles de informar sobre os eventos de manutenção, mas a gente não conseguiu ter ainda os eventos de 2019. Mas a média, o que a gente percebe é que é em torno de 12,5 eventos por mês, em média, de problemas. O problema não é, você olhar, isso até não é muito ruim, né? Você fala assim, 12 eventos por mês não é um trágico. O problema é que tem evento que leva 6 meses para consertar, tem evento que leva 3 meses. Isso é muito complexo.
No centro do Rio, desde que o Proderj deixou de ser o ponto de presença, a Unirio assumiu, né? O problema é que você não pode escolher qualquer lugar, teve que ser um lugar estratégico, né? O Proderj fica aqui embaixo, onde é que opções aqui, esse aqui, contador. O Proderj fica aqui embaixo, naquele antigo prédio do Banerj, chamado Banerjão, e a Unirio fica ali 2 quadras depois, nesse prédio, e a gente conseguiu, sem muitos transtornos, extinguir um POP e criar outro, né, que não é trivial. Imaginem que são centenas de fibras chegando numa região que você tem que passar para outra, né. Essa é a visão mais recente do POP, né, e eu gosto de mostrar isso porque POP tem muita responsabilidade. Ser ponto de presença significa, na prática, responsabilidade de infraestrutura e de conectividade a outros. Então, a gente sempre alerta para essas dificuldades. Obviamente, como o Marcelo também mostrou, e Marita na palestra deles, a gente tem todo um sistema de monitoramento que tenta fazer com que isso seja em tempo real para a gente. É o sistema de monitoramento web da Rede Rio, foi desenvolvido localmente e é conectado com os nossos telefones. Recentemente também, aqui a gente desenvolveu esse pequeno dispositivo aqui, que já é um dispositivo de internet das coisas, de monitoramento de temperatura, que a gente disponibiliza e conecta nos nossos POPs e monitora a temperatura de todas as salas, com alertas por celular. Como eu falei, esse aí é o diagrama geral da rede, né? Até um pouco complicado, mas a gente tem esse mapa de monitoramento. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse, mas hoje nós temos 2 canais para fora. O backbone da rede Comep é toda 10 GB, e as saídas da Rede Rio hoje é o PTT a 10 GB e a RNP com 2 ligações a 10 GB em redundância. A Rede Rio também tem eventos que são feitos com segurança. Acho que são discussões eternas essa questão de segurança. Acho que está aqui, a Miriam hoje, acho que está aqui na sala, vai falar de novo. Foi um evento que foi feito no momento que nós escrevemos algumas diretrizes de ações sobre a rede, né, como agir. Segurança de backbone é diferente de segurança institucional. Então, obviamente, a gente pensa como fazer isso, né, que procedimentos têm que ser usados da nossa parte como backbone. É muito importante que vocês tenham a certeza, como instituições afiliadas, o que o backbone está fazendo como segurança. E, em geral, o backbone cuida dos seus equipamentos, né? E, por parte das instituições usuárias também, qual é a parte de vocês nesse processo, né? A Rede Rio, o CBPF, opera junto com o projeto de honeypots distribuídos para mapear o cenário brasileiro de segurança, né? E também os incidentes de segurança que acontecem, né? Esse mapa vai até 2018, mas você pode ver que a curva em azul é o registro de incidentes pelo CERT, a curva em vermelho, o registro de incidentes pelo CAIS, e em verde, a Rede Rio. Os comportamentos são muito parecidos. Aqui está em absoluto, mas se você olhar em relativo, eles são muito parecidos, né? Quando um universo varia, o outro está igual. São protocolos de amplificação, outros tipos de vírus, cavalos de Troia em e-mail, coisas assim que são monitorados. Sempre que possível, a gente participa dos eventos do NIC no comitê gestor, algumas vezes traz para o Rio de Janeiro. Acho que um próximo tem que ser feito aqui de novo, está faltando mais um no Rio, o último foi em 2015. Né, são eventos interessantes de debates com a comunidade, não só acadêmica, mas com a comunidade de engenharia e operações de uma forma geral. Né, e essa questão de interação e pesquisa, quer dizer, tanto o CBPF como as universidades, como a própria UFRJ desenvolve pesquisas. Tem artigos recentes da equipe da UFRJ aqui, inclusive do próprio Evandro, que está aqui na sala, que está fazendo o doutorado dele na área de internet das coisas. Então é bastante interessante. E o Pedro Diniz, que hoje está na RNP e que desenvolveu informações sobre tecnologias SDN para a Rede Rio e também para a RNP. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Que é exatamente isso agora. Isso aqui o Pedro vai amanhã talvez mostrar mais em detalhes, mas são conceitos, quer dizer, isso aqui é a ideia do uso de SDN na rede. A rede tradicional, ela tem mais ou menos essa cara, né? Quer dizer, você tem hardware especializados, os sistemas, né, mainframes, são especializados, sistemas operacionais especializados, tudo é especializado.
No sistema novo, né, o que a gente trabalha são microprocessadores, interface aberta, sistemas operacionais variados e aplicativos variados. Isso é o que a gente está acostumado hoje. Né? Então, de um lado, você tem uma estrutura fechada, proprietária, com difícil capacidade de inovação. E do outro, você tem interfaces abertas, inovação rápida e uma grande indústria. As redes passaram pela mesma coisa, grandes roteadores, hardware especializado, plano de controle especializado, recurso especializado, e assim sucessivamente. Hoje, o que você vê é que o sistema vai para interfaces, equipamentos específicos, simples, protocolos e planos de controle separados e aplicações fazendo várias atividades. Então, só para dar um exemplo em cima de redes, como funciona uma rede hoje, que é uma rede típica e é a clássica em todos os lugares, você tem os roteadores conectados com um plano de dados que faz encaminhamento, filtragem, bufferização, marcação de pacotes, etc., e algoritmos distribuídos. Né? O plano de controle é totalmente distribuído e você tem um plano de gerência centralizado em algum lugar da rede, né, que coleta medidas, configura os equipamentos e tudo mais. A rede, dessa forma, ela é muito presa. Né? Você não consegue fazer muita coisa de uma forma ágil, você tem protocolos que são rodando em todos os equipamentos e até para mexer é mais difícil. Né? Os modelos SDN, eles tiram esse controle distribuído, né, deixa de ser distribuído e você passa a ter um plano de controle centralizado. Obviamente, centralizado, nesse caso, não é num lugar, senão você fica sensível a problemas de segurança, você distribui em 2 lugares esse plano de controle. Você tira o peso dos equipamentos, os equipamentos passam a ser mais baratos, simplificados, e com isso você consegue ter uma estrutura de programação na rede, que é o que traz o SDN como vantagem. Né? SDN é software, redes definidas por software. São paradigmas novos de configuração e de possibilidade de programação em cima de uma rede. Né? Então, você tem um sistema operacional de rede, e aqui tem o nome de algum deles, e depois aplicações de redes que vão rodar em instâncias diferentes, como firewall, balanceadores de cargas, analisadores de tráfego e tudo mais. É outro modelo de trabalho. Né? Então, você tem aqui as três etapas, né? As 3 camadas de atuação. Existem vários protocolos. Né? Na rede RIO, os equipamentos nossos têm o OpenFlow, que é um protocolo. Então, essa infraestrutura, a SDN permite também, né, possível ter infraestrutura definida por software, não só redes, quer dizer, recursos de computação, rede, armazenamento totalmente virtualizados, agrupado logicamente e gerenciados como se fossem softwares. Né? Hoje você tem, então, de software defined, você tem software defined storage e software defined network. Então, para quem está trabalhando com data center, esses são os grandes desafios que vêm pela frente, né? Você colocar um data center inteligente com esse tipo de estrutura, e a operação e o controle, né, com o mínimo de envolvimento humano. Né? E aí você entra a questão da programação de novo, né? Atividades de controle para configuração, provisionamento, gerenciamento e monitoramento. Né? Então, a RNP hoje, eu estou citando um projeto que o Pedro deve falar melhor sobre ele amanhã, ela tem um projeto como exemplo de uma infraestrutura definida por software, que é o IDS, que é uma plataforma de distribuição de vídeo na rede, está aqui, olha, e o POP aqui do CBPF participa dessa estrutura com recursos próprios, e você tem 2 grandes projetos hoje da RNP usando isso, que, se eu não me engano, é o Fibre, e o outro que está escrito aí pequeno, eu não me lembro mais, o Pedro depois fala, né, Pedro, que é um slide que você certamente vai falar amanhã. Aqui também no CBPF a gente tem a necessidade de estudar isso de uma forma mais clara, né? Então a gente tem um laboratório para isso, de desenvolvimento e teste de tecnologias e redes, tanto para instrumentação e como para infraestrutura definida por software, segurança e sistemas computacionais para a ciência, e, em nosso caso especial, a física. Bom, vou passar rápido pela parte dos equipamentos, né? Tem switches especializados, né? e vários switches, nós já temos esses switches Edge Core para fazer SDN, controladores, né? A gente usa o ONUS, é um dos tipos de controladores. O Pedro desenvolveu essa ferramenta, né, chamada VC Flow, que é para conexão em camada 2 por SDN em cima de uma rede camada 3. E existem diversos sistemas de virtualização. Aqui a gente está usando o OpenStack.
Bom, o CBPF também tem outros desenvolvimentos, eu não vou entrar com isso, isso aqui é só um supercomputador de mesa que a gente desenvolveu com GPU, só deixei aqui para vocês terem uma visão. São 42, são 6 placas 2080 nesse caso, mas nós temos 42 placas RTX para isso, e você usa esse tipo de máquina para fazer processamento de inteligência artificial. Esse é um projeto em parceria com a Petrobras. Aqui só são exemplos, mas o Marcelo falou de DMZ para a ciência, existem vários projetos do CBPF que a gente precisa desse tipo de técnica ou de tecnologia, quer dizer, estruturar uma rede com regras próprias, simplificadas, de desempenho específico e bem caracterizado, isolada, com firewalls que são próprios, e que são normalmente projetadas para você transferir grandes volumes de dados, né? Isso aí você vai encontrar esse tipo de necessidade em projetos internacionais. Aí eu cito alguns, inclusive alguns que o Marcelo já falou. Existem projetos novos que estão nascendo, como o DUNE, que é de neutrino, com o Fermilab nos Estados Unidos, e o Open Universe, que é um projeto grande de compartilhamento de dados astronômicos que está sendo feito junto com as Nações Unidas. E o CBPF participa junto com o INPE e junto com a Agência Espacial Brasileira. Bom, toda vez que a gente participa em projetos desse tipo, existem zonas desmilitarizadas em nível local ou em nível global. Em nível global, vou dar um exemplo sobre essa rede chamada LHC One, que é uma rede para física de altas energias. Quem já teve contato com física de altas energias sabe que o principal estudo ali é o estudo das partículas que compõem a matéria, e isso é feito num grande acelerador de partículas que fica na Europa, onde faz-se colisões de partículas num fluxo muito alto, e essas colisões são detectadas por um conjunto muito grande de detetores, e esses dados que são retirados desses detetores são espalhados pelo mundo para você reconstruir trajetória de partículas e, com isso, entender um pouco mais da física que está por trás, né? Os centros de dados, esse aqui é uma foto do centro de dados do CERN, lá na Europa. Nós temos sempre gente permanente no CERN, né? Está aqui o Renato Santana, que é um profissional aqui do CBPF, que mandou essa foto agora, no meio do ano, visitando lá o local onde passa o feixe, né? O duto onde passa o feixe, né? Um dia de portas abertas do CERN. Então ele estava lá, e o Pedro, né, que esteve lá recentemente, né, onde a web nasceu, nessa foto apontando lá para a plaquinha onde foi a primeira vez que a web, no sentido que a gente conhece hoje, da troca de grandes volumes de dados, nasceu. O projeto que se estruturou atrás dessa necessidade de altas energias foi chamado WLCG, onde une duas grandes necessidades, que é processamento e rede, né? Você não pode pensar um projeto dessa envergadura só pensando de um lado. E aí a hierarquia estruturada disso envolve níveis de processamento, que é chamado de tiers, desde tier 0 a tier 2, espalhados pelo mundo, e por trás disso você tem centros de alta capacidade de processamento, né? Em outubro de 2018, o total de tráfego transferido por essa turma foi de 93,5 petabytes em todo o mundo, só no mês de outubro. Essa estrutura de redes, ela define duas formas de compartilhamento de dados, uma é chamada LHC OPN e outra é LHC One. LHC OPN funciona de Tier 0 para Tier 1 e LHC One de Tier 1 para Tier 2. Lembra que 5 minutos. Aqui está o mapa da estrutura LHC Open One, são os países que têm conexão em alta velocidade. Eu vou passar rápido porque eu queria comentar algumas coisas no final, mas vou mostrar para vocês a rede LHC One hoje no mundo. Essa aqui é a estrutura onde o Brasil participa, né? Aqui os links mais grossos são os links de mais alta velocidade, em torno de 100 GB. Em 2015 a rede era desse tipo. O Brasil participa aqui no final, vocês podem ver ali que tem RNP, ANSP, a ANSP é a rede acadêmica de São Paulo, RapGrid, CBPF, UERJ e algumas outras instituições que participam. Está aqui embaixo na bandeirinha do Brasil. Essa é a rede hoje, né? Também tem participação do Brasil, a própria Rede Rio, o CBPF, a UERJ participam dessa estrutura. Então, essa é a conexão dedicada para altas energias, e eu sempre gosto de citar esse dado aqui. Quando você faz uma transferência do CBPF, você passa pela Rede Rio,
depois passa pela RNP, depois passa pela Rede Clara e chega em Londres e cai na rede europeia. As transferências de dados estão aqui exemplificadas e só em janeiro e fevereiro desse ano, só o CBPF por essa rede transferiu 3,5 petabytes de lá para cá. É a velha dificuldade do HD que o Marcelo estava falando. Ou você traz pela rede ou traz pelo disco rígido. Esses são os grandes desafios para esses volumes de transferência de dados. A Rede Rio também já fez testes a 100 GB, infelizmente foram emprestados pela Cisco e pela Padtech, né, em 2015, logo depois que a gente botou a rede para funcionar. A gente colocou um canal de 100 GB entre o CBPF e o UFRJ durante alguns meses, saindo tanto pela rede, pela conexão direta, quanto pelos equipamentos da Padtech de 100 GB naquela época. Eram dois cenários, né? Isso que eu falei, um cenário de conexão direta, outro cenário, um lambda na rede de WDM. Está aqui os equipamentos que foram utilizados na época. Expansões são os grandes desafios da gente para frente, né? Expandir, principalmente tirando esses radiais e levando isso em redundância. Então, a gente tem discutido parcerias frequentes com os órgãos de trânsito, né? Transolímpica, Transoeste, metrô, como fazer isso, ou parcerias com outras operadoras. O Marcelo já citou essa questão do superaquecimento que teve aqui no POP, né? Infraestrutura é fundamental, né? Você deixar fora por 20 horas toda essa estrutura de comunicação é um prejuízo muito grande para o Estado do Rio, e hoje, com o que está sendo feito aqui no POP RJ, nessa parceria RNP-CBPF, eu acho que a gente está conseguindo dar uma qualidade melhor para isso que vem pela frente, né? Está aqui o desenho, o Marcelo acho que falou um pouco mais em detalhes sobre isso, né, da infraestrutura que está sendo modificada, o que era antes e o que está sendo feito agora. Né, a equipe toda que foi contratada pelo CBPF e pela RNP para dar melhor qualidade e também a questão do monitoramento. Né. Toda essa parte elétrica também que foi relatada, que é fundamental, não adianta, você não vai fazer uma estrutura que funcione em alta qualidade, em alta disponibilidade, sem discutir as necessidades com a sua concessionária de energia elétrica. Os problemas que a gente vive hoje no Rio, como eu disse, são variados, mas essencialmente eles envolvem as conexões que estão entre a Fiocruz e a UFRJ. A UFRJ hoje ela está completamente fora da rede Comep, né? Isso é uma coisa que a gente tem alertado frequentemente, né, nas conversas com a RNP. Se não fosse graças àquela fibra da Oi, que a gente tem desde 99, a universidade não estaria ligada. Aí você vai dizer, mas qual é o problema? Bom, é aquele tipo de problema que vocês viram, de vandalismo, de obras, e agir naquela região não é fácil, né? Você conserta e logo, logo destrói. E a gente também, nesse cenário, tentou fazer uma parceria em questão de swap de fibras com a operadora Net Wireless, que ela está tirando a fibra daquele New Jersey, lá onde o Sandro botou a mão no cabo e levando para a calçada, porque fazer qualquer ação, a gente quando pensa, vou botar lá no meio da pista porque lá não vai dar problema. Realmente não dá problema, mas quando dá para resolver, é complicado para caramba. Leva meses, às vezes, a linha vermelha está parado e a chance de voltar para funcionar é muito baixa. Esses são os problemas, né? A construção está fazendo, isso aí é o nosso cabo lá no meio, né? Que afeta a Fiocruz lá o tempo todo, os cabos ficam jogados, né? Está aqui o exemplo, e às vezes jogados e destruídos, né? E aqui a empresa Net Wireless trabalhando para poder colocar, essa foto aí é recente, né? É recente, essa foto é a empresa trabalhando na calçada lá da Fiocruz, passando a alternativa que a gente imagina. Mas mesmo essa passagem aí ainda não é definitiva, porque a travessia da calçada da Fiocruz para chegar dentro da UFRJ não está autorizada até hoje. Né? Existem ideias de alternativas, como pegar, por exemplo, a saída da Ilha do Fundão, que fica aqui no Parque Tecnológico, e jogar aqui pelo Canal do Cunha, até perto do INTO. É um projeto que a gente já tentou orçar, mas não consegue ter uma visão clara de custo. E, obviamente, vou deixar aí para vocês informações sobre a página. A Rede Rio tem uma página onde informamos todos os tráfegos, notícias, a gente tenta manter atualizado as notícias e tudo mais. Eu peguei isso aqui do Grisend, né? Já tem a previsão de 100 GB, como foi falado pelo Luiz Eduardo, tanto no Brasil quanto aqui no Rio, né?
tomara que isso aconteça, 2020, a gente ter o Brasil todo, basicamente todo ligado a 100 GB, né? Isso é um sonho para a gente, ter todas as pessoas tocando tráfego a 100 GB. E finalizando, quer dizer, a Rede Rio, a iniciativa da FAPERJ, né, é a instituição que está por trás e que tenta bancar a Rede Rio, é a FAPERJ, com todas as dificuldades que o Estado tem. Mas eu não posso deixar de dizer que ela é garantida por todas as instituições POPs, né? Se não fossem as instituições POPs nas suas diversas infraestruturas, a gente não conseguiria dar a qualidade que tem. E aí, CBPF, RNP, UFRJ, Unirio, IPLAN, PUC, Cefet, UFRJ, Fiocruz, e 3 pontinhos, o ERJ, obviamente, e 3 pontinhos, a gente quer trazer o PRODERJ de volta. Assim como aconteceu com o IPLAN, dele ter desdobrado, né, ele começou conosco, ele já tem uma rede própria, a gente acha que é papel do Estado também fazer isso. O Estado hoje tem uma conta de telecomunicações muito grande e usar essa infraestrutura pode trazer economias e até voltar a fazer o Estado a investir, talvez até na manutenção dessa malha. É um projeto transversal a todas as áreas, quer dizer, quem trabalha com rede hoje sabe a importância disso. O Rio de Janeiro é uma cidade complicada, obra para todo lado, vandalismo, segurança, não é fácil, né, a questão de segurança, todos nós sabemos, falta de investimento, outro problema, ou seja, nós temos uma cultura própria, que tem que saber lidar com isso. Trabalhar com rede de ensino e pesquisa necessita conhecimento técnico de vanguarda. Quer dizer, é importante vocês formarem pessoas técnicas. Acontece muito hoje na rede de todo mundo terceirizar o pessoal de TI. Tá, tudo bem, faz parte, né? A gente às vezes não tem como ter concurso, não sei o que, você terceiriza, mas você está levando o conhecimento embora, em vez de você estar trazendo para os seus projetos. Então tem um limite aí entre o que você terceiriza e o que você deixa local, que tem que ser discutido na sua instituição. Porque você, para chegar a projetos do tipo que a gente está discutindo aqui, de alto desempenho, você tem que ter gente que entenda do assunto para poder fazer. Não é só a pesquisa científica na ponta, você tem que ter gente técnica capacitada. E você precisa manter uma capacitação técnica das equipes de forma regular, em rede e em segurança, o tempo todo. E o problema eterno da manutenção. Como fazer? Como é que a gente sai desse paradigma? A RNP trouxe para a gente que está mudando o modelo, ela nos pediu que a gente fizesse um plano de negócio, enfim, o nome é bonito, mas a gente não sabe muito bem como fazer, a própria RNP tem 30 anos e ela ainda é muito custeada por recursos públicos, mas a gente entende hoje que nós estamos andando, os equipamentos da Rede Rio, por exemplo, já vivem sem contrato de manutenção. Por quê? Porque é do Estado, o Estado não tem como pagar, então se quebrar, quebrou. Como é que faz? A gente vai ter que discutir isso com a comunidade e a gente acha seriamente que expondo o problema, mas certamente pedindo contribuições. Isso não está claro como vai ser feito, mas a FAPERJ já nos autorizou a tentar discutir com a comunidade como fazer isso. Por quê? Porque no momento que você souber que a tua instituição está no risco de queimar o equipamento e não tem nem contrato de manutenção, eu acho que você talvez perceba onde nós estamos andando e por que tem que talvez mostrar para vocês, e olha, vamos compartilhar e vamos tentar aportar recursos para isso. Isso não é simples, mas às vezes as instituições chegam para a gente achando que a gente está no mundo ideal, tudo funcionando, tudo maravilhoso, mas na prática não é isso que acontece. É isso, agradeço aí a disponibilidade de vocês em ouvir e muito obrigado. Obrigada, Márcio. Valeu, muito obrigado. Se vocês quiserem aguardar um pouquinho, a gente vai fazer um sorteio de livro e camiseta aqui. Quem tiver presente só vai ganhar. E a gente quer também lembrar de agradecer os nossos patrocinadores, a Unitec, a Dell, a Can Technologies e a OTRS. E, senão, nós não teríamos nem o crachá do evento. Né, Bia? Dá lá para ele. Olha... Pode tirar aí os números, por favor. A gente vai sortear uns livros das editoras que estão aí no foyer. Olha, só não entra a equipe do CBPF, porque está... Certo. O livro.
É sobre segurança, você conhece? Alguma coisa de segurança? Obrigada. Quem mais? Tira logo outra, mais rápido. Rildo. Rildo. Foi embora? Perdeu. Perdeu. Vai. Já foi. Eduardo Barreto. Eduardo Barreto. Já foi. Viu? Tá todo mundo com fome, já saiu correndo. Tiago Careca. Agora você pode almoçar, que não vai voltar teu nome, não. Mas vai lá. Rápido que o pessoal está com fome. Olha só, tem que voltar 2 horas. Gabriel Rosa. Gabriel tá lá. Ah, mas o Gabriel é CBPF. CBPF, ele é da equipe da Cotec. Sabrina Mota. Não pode. Não, ela pode. A Sabrina não tem. Felipe Ribeiro. Não é não. Não tá aí, não tá aí. Tiago Camarati. Depois a gente sorteia o resto. Oi, gente, a gente sorteia hoje no final do evento, tá? O resto, porque senão já está muito tarde. E vocês têm que voltar às 14 horas, hein? Obrigada. Então, o almoço pega.